quero imitar disso pra fazer questão. Até porque isso aqui não foi criado pra botar o peso, foi criado pra botar o material. Ô galera, é com muito orgulho que eu abro a última matéria de física do ano e portanto a última matéria, né, já que matemática nós estamos encerrando, fazendo os últimos exercícios. Movimento circular uniforme. Só o nome já tem uma pegadinha clássica de vestibular. Movimento circular, quer dizer que o cara está descrevendo um círculo, isso é muito nítido. Uniforme significa que ele está sempre na mesma cadência. Ou seja, não pode chegar e começar a ficar agoniado e aumentar a velocidade ou ir diminuindo a velocidade até parar. Tem que ser sempre na mesma cadência. Tudo bem para vocês? Então eu pergunto, verdadeiro ou falso? Podemos afirmar que a velocidade no movimento circular uniforme é constante? Falso. Tu vê que viagem? Eu falei que era uma pegadinha. Vou explicar, olha que simples. Se eu corto o barbante aqui, isso aqui é uma pedrinha girando em cima da minha cabeça. Soltei o barbante. Se eu soltei o barbante aqui, a pedrinha passa reto, lembra? A velocidade dela está apontando para lá, ó. Se eu largasse o barbante quando ele estivesse aqui, a pedrinha não ia para o mesmo lugar. O vetor velocidade está apontando para um lugar diferente. Ou seja, a velocidade é constante. Em módulo ela é constante. Tu vê que sacanagem, né? Eu desde o começo do ano, uniforme e velocidade constante. Uniforme e velocidade constante. E agora, uniforme, o módulo da velocidade constante. Dizer que a velocidade constante está errada. Não estou em MCU, pô. Olha a velocidade, toda hora apontando para um lugar diferente. Como é que está dizendo que o vetor é igual? Aí, para lá agora, agora para lá, agora é para lá. A cada segundo o vetor velocidade muda. Movimento circular uniforme tem aceleração? O que a aceleração faz? Mede a variação. Se a velocidade está variando, sim. Se não tiver aceleração, ia passar reto. Todo movimento circular exige aceleração. Um corpo não faz curva do além. Alguém tem que obrigar esse cara a fazer curva. Eu jamais vou me esquecer, cara. Tinha ganhado um computadorzinho de bordo da bicicleta. Aí meu tio, formado no ITA, quis me ensinar como regular o aparelho. Cara, não acredita, aula de inglês, aula de física, aula de matemática pra criança andar na bicicleta, cara. Eu não queria, eu só queria sentar na bicicleta e ver que velocidade eu atingir. Ele não, ele deu um curso técnico de como operar o aparelho. E eu jamais vou me esquecer ele falando como se fosse uma coisa tão óbvia. Eu devia ter uns 12 anos, né? Não estava nem no ensino médio ainda. Tu deve saber, né, Otávio, que o movimento natural é reta, é em linha reta. Eu fiquei pra ele, esse cara tá louco, a Terra anda em linha reta agora. Eu falei pra ele, a Terra não gira em volta do Sol. Né? Tu vê, eu não tinha entendido a colocação dele. O movimento natural na natureza, o movimento natural é MRU. Movimento retilíneo uniforme. Um corpo não faz curva se não for forçado a fazer curva. Tu vê, entrou por aqui, saiu por aqui. Só me serviu para eu achar que o meu tio era mais louco do que eu já achava. Certo? E ele falou aquilo como se eu tivesse obrigação de saber. Se ele se espantou, que tu não sabe disso ainda? Pô, que estranho. Então cuidado, hein, gente. Cortou o barbante, passa em linha. A velocidade varia? Sim, vetorialmente sim. A velocidade é constante em módulo do V constante. O vetor velocidade varia. Tudo bem para vocês? Perigoso. Essa é a primeira coisa muito importante de movimento circular uniforme. Outra coisa, galera. Tudo na vida que se repete, a gente quer saber o período e a frequência. Qualquer coisa na vida que se repete, tu vai determinar o período e a frequência. E tu usa isso no teu dia a dia. Com que frequência semanal tu vem para a aula? 5, não é isso? 5 vezes por semana? Beleza? Quanto tempo tu fica na aula? Quanto tempo tu fica? Ah, ótimo. Nas manhãs, quanto tempo tu fica na aula? 5 horas? 4 e pouquinho, né? Vai das 7h30, teoricamente, né? Até meio-dia, não é isso? 4 horas e meia. Essas coisas que se repetem na vida, a gente está sempre perguntando quanto tempo demorou
E quantas vezes ocorreu? Período é um tempo. Que período tu ficou fora? Ah, eu fiquei fora 1 mês. Que período tu estuda? Ah, eu estudo 1 hora por dia, das 8 às 9. Com que frequência tu vai pra balada? Ah, eu vou pra balada 2 vezes por semana. Com que frequência tu estuda? Ah, eu estudo 1 vez por ano. Antes da final. Engraçado, né? Isso é triste, na verdade. Galerinha, o que é o período? Pensa, depois desse que a gente discutiu, o que seria um período do movimento circular uniforme? Isso é a frequência. Parabéns. Período de movimento circular uniforme é quanto tempo demora para completar uma volta. Só isso. O tempo para completar uma volta. Completar uma volta. Adivinha o que é frequência então? Isso, quantas voltas ocorrem em uma unidade de tempo. Tu vê, cara, tem coisas na nossa mente que eu não consigo entender. Essa é uma outra coisa que eu tenho vergonha de comentar com as pessoas, mas eu me sinto obrigado por ser didático. No primeiro ano do ensino médio, o professor rapidamente falou de movimento circular uniforme e me falou que era período e que era frequência. Eu acertei na prova, tudo bem. Até porque o cara fez uma coisa que eu não vou fazer. Eu não vou falar para vocês que período, para tu calcular ele, é só tu pegar quanto tempo o objeto ficou dando voltinhas e dividir pelo número de voltas. Já a frequência é o contrário, é tu pegar o número de voltas que a coisa executou e dividir pelo... O professor botava isso no formulário. A UFSC não vai botar isso no formulário. Eu não vou botar isso no formulário. Eu vou querer que tu faça uma regra de 3. Tu faz uma regra de 3 e determina período e frequência. Se o professor acha que o aluno não tem condição de fazer a regra de 3, ele dá essa fórmula doentia o cara usar e esquecer no outro dia. Né? Então eu prefiro que tu saiba o que é período, o que é frequência e se vire. Mas está vendo que um é o inverso do outro. Primeira fórmula de verdade, então, do movimento circular uniforme. Tesão é 1 sobre F. O que é o tesão? Período. E o F? Frequência. Deixa eu te contar o que eu tive dificuldade de absorver. Não riam. Frequência. Quantas voltas ocorrem em uma unidade de tempo? Eu não sei quantas vezes eu perguntei para os caras, mas eu perguntava ao professor. Tudo bem, eu sei o que é frequência. 10 Hz, 10 oscilações, né? 10 voltas por segundo. 1000 RPM. O que significa lá no contagiro do carro? 1000 RPM. 1000 rotações por... Isso aqui é a frequência. Quantas voltas o carro dá em 1 minuto. Quantas voltas o motor do carro dá em 1 minuto. Tudo bem? Eu olhava para aquilo, como assim, cara, uma unidade de tempo? Eu perguntava pro cara, ele me falava, Otávio, é 1 segundo, é 1 minuto, 1 dia, 1 ano, 1 século. Aí passava 1 mês. Ô, professor, eu até sei o que é frequência, cara, mas o que significa esse uma unidade de tempo? Eu fico viajando com essa história, 1 unidade de tempo. O cara repetia, Otávio, é 1 segundo. Quantas voltas dá em 1 segundo? Ou em 1, aí tu cria a tua unidade de tempo. Tu cria o tempo que eu fico no banheiro, aí tu cria. Isso é 1 unidade de tempo, 1 otávios. Aí então tu pode calcular a frequência, certo? A frequência em quantas voltas por 1 otávios, que é uma unidade de tempo que tu criou. O que importa é que tem que ser uma. Tem que ser uma. Qual é a unidade de tempo? Tu que escolhe. Para o teu problema. Aqui na física, geralmente, a gente se abraça com a galera do mundo todo. Sistema inter. Aí o tempo vai ser... Isso. Então, classicamente, ó, quantas voltas ocorrem em 1 segundo? Beleza? Tu vê, cara, depois que eu caiu a ficha do que era a unidade de tempo, eu fico vergonha, óbvio, né? Meu Deus, quantas vezes eu fiz essa pergunta. Mas pra tu ver, cara, eu tirava 10, mas eu tive que sofrer para ter dentro do meu coração cada maldito conceito. Eu fazia o que muitos de vocês fazem, que é ficar pensando, faz a tarefa, vem no outro dia, pergunta, ainda fica bem com a cara... O cara tá desconfortável, mas é porque não é... Por mais que a gente explique certinho, tu tem que digerir, né, a informação.
Tu vê que doença, cara. Como eu demorei a entender uma unidade de tempo. Pessoal, questão então que poderia cair numa avaliação de MCU. Poderia cair agora. Imagina o seguinte, ó. No globo da morte, o sujeito executa 10 voltas em 20 segundos. Determine o período e a frequência. No globo da morte, o globista dá 10 voltas com sua moto em 20 segundos. Qual é a frequência e o período do globista no globo da morte? Se tu usa essa fórmula fica fácil, né? Mas eu não queria, eu não vou dar essa fórmula. Se tu quiser decorar elas, fica à vontade. Eu não vou fornecer isso, porque eu vou estar te enfraquecendo fazendo isso. Eu prefiro que tu lembre. Peraí, 10 voltas, 20 segundos. O que é período? É quanto tempo, então é o tempo para dar uma volta. Cruz credo. 10 tesão é igual a 20. Tesão é igual a 20 sobre 10. Ah, claro, né? Se são 10 voltas em 20 segundos, cada volta demora 2 segundos. Como é que calcula a frequência? 10 voltas são 20 segundos. Então, o que é frequência? É quantas voltas? A frequência, em quanto tempo? 1 segundo. 1 segundo. 20 vezes F é igual a 10. F é igual a 10 sobre 20. 1 meio. Meio hertz. Aquele HZ hertz, que nem a locadora de carro aí famosa. Para que fique mais palpável para ti, 0,5 RPS. Hertz também pode ser representado em RPS. O que é RPS? Rotações por segundo. Em alguns materiais aparece CPS, ciclos por segundo. Beleza? Não se esqueçam, em período e frequência vale para tudo que se repete nessa vida. Tudo. Qualquer coisa que se repete nessa vida, não precisa ser voltinha de carro, certo? Ou círculo. Pode ser uma coisa subindo e descendo. Pode ser tu, a mulher, com o seu ciclo hormonal, certo período menstrual, ou com que frequência a mulher menstrua num certo período. A Terra girando. Qual é o período de rotação da Terra? 24 horas. Qual é o período de translação? 365 dias, né? Certo? Beleza? Ou um ano, mesma coisa. Qual é a frequência de rotação da Terra? Em horas. Em rotações por hora. Pode fazer... 1 sobre 24. Olha só, galerinha. Já que período é o inverso da frequência, frequência é o inverso, é só tu pegar o período e fazer 1 sobre ele. Beleza? Qual é a frequência da Terra em rotações por ano? 1 sobre 1, né? 1. Uma rotação por ano. Uma translação, desculpa. Translação. Eu queria saber translação. Qual é a frequência da Terra em rotações por dia? Em translação. Ô, animal de teta. Eu quero saber qual é o período de translação da Terra em torno do Sol em que unidade? Rotações por dia. 1 sobre 365. Exatamente. Beleza. Tu vê, esse papo inicial só serviu para duas coisas. Te apresentar o movimento circular uniforme e falar da pegadinha clássica. A velocidade é constante mas o vetor velocidade varia. E vimos que por ser um fenômeno repetitivo, como todos os outros, nós trabalharemos com a ideia de período e frequência. Agora, cara, o que vai acontecer? Eu vou usar só conhecimentos que tu já tinha, prévios, anteriores, para desenvolver algumas equações muito similares àquelas do movimento uniforme, retilíneo. Só vou falar pelo menos uma aqui, olha só que interessante que eu tenho para te dizer. Como é que eu acho a velocidade linear ou escalar no MCU? O cara não vai estar dando volta. Velocidade não é distância sobre tempo? Qual é a distância de uma volta mesmo? Se eu sei o raio, 2πr. 2πr. Qual é o nome do tempo para dar uma volta? Período, muito bem.
Período. Tá ali, ó, a fórmula para calcular a velocidade no movimento circular uniforme. Tu vai ganhar essa fórmula no vestibular. Mas tu concorda que ela é bem fácil de entender? Distância dividido pelo tempo. Distância de uma volta, tempo de uma volta. Só que dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela... Já que um é o inverso do outro, 2πrf. É o mesmo que 2πr sobre tesão. Então, para encerrar com chave de ouro, tem prova agora? Velocidade angular. Quero que tu me ajude. O que será que significa essa velocidade angular? Em vez de medir a distância que o sujeito andou, eu meço o ângulo inicial, tipo θ0, meço o ângulo final do cara, θ, e em vez de calcular a distância com o passar do tempo, eu calculo a variação do ângulo com o passar do tempo. Nome justo, né? Velocidade angular. É a variação do ângulo com o passar do tempo. Me dá uma unidade possível para a velocidade angular. Parabéns, garoto. Graus por segundo. Mas os matemáticos iam preferir outra unidade. Yeah! Radianos por segundo. Então eu te pergunto, qual é o ângulo em radianos de uma volta? 2π radianos. E qual é o tempo para uma volta? Qual é o nome do tempo para dar uma volta? Muito bem! Continuo doente igual. 2πf. Essa também é legal, tá, galera? Essa aqui também é legal, ó, mas tu tem a frequência, né? Para não ter que inverter para fazer a conta, 2πf. Olha para a velocidade linear ou escalar, como aparece. Olha para a velocidade angular. O que uma tem que a outra não tem? O raio. Qual que não tem o raio? Se eu pegar a angular e multiplicar pelo raio, fica igual a velocidade linear. Cara, é uma das partes mais importantes. Falta ainda alguns comentários, mas avançamos bem bonito já. Só que tu sabe, a fixação só vai ocorrer se tu arriscar a tua tarefinha. Tarefinha sagrada do bem, hein? Página 34. Trinta e seis, 38. 34, 36, 38. Penúltima tarefa, pelo que eu estou sentindo. Penúltima. Acabando. Valeu, galera.